nós estávamos nesse pé aí, assim, não sei te dizer mais sobre a minha doutora, eu acho que foi basicamente o que o senhor relatou, eu acho que é o que aconteceu. Então, aí o que acontece? Nós estamos há 7 anos, então você vê, olha quanto tempo aí empurrando, sei lá se é com a barriga ou se é com a sopro, né? Uma situação que vem se perdurando. Então, eu fiz um relatório aqui, o senhor deu uma lidinha lá no processo? Eu vi sim, fica à vontade. Tá aberto aqui também, tô acompanhando por aqui, tá bom? Tá, então eu vou falando, qualquer coisa o senhor me Tá bom, interrompe, tá né? Eu bom? vou te ajudando, conta comigo. É o seguinte, ó, o ITCMD, que é a parte da onde eu quero relatar para o senhor, que tanto eu quanto a Patrícia, somos 3 irmãos, né? Alexandre, Patrícia e Rômulo. Tanto eu quanto a Patrícia, a gente pagou. Ali, a gente iniciou por um processo extrajudiciário, eu tudo por aqui, fiz por lá, corri tudo com as papeladas, chegou na hora, meu irmão amarelou. Não vou fazer, porque não sei o que, eu não sei se você está escondendo bens e não sei o que. Eu falei, mas cara, puxa a relação, quer a minha declaração de imposto de renda, do pai, de quem for. Não, simplesmente eu não sei o que ele queria. Aí depois de anos eu vim descobrir que ele queria era a moradia, que é o que ele tem até hoje. Simplesmente não quis fazer o extrajudiciário, eu falei para ele, olha, então vamos para o judiciário, porque não tem condição de ficar sem o inventário. Vamos fazer? Ele me disse assim, olha, bem arrogante, né? O senhor vai chegar a conhecer ele. Bem arrogante, ele disse assim, olha, Rômulo, o que acontece é o seguinte, você não tem dinheiro, mas eu tenho advogado e dinheiro, você vai se estrepar. Falei para ele assim, então vamos ver o que dá, né? Esse pouco dinheiro que você diz que eu não tenho, eu vou apostar, porque... Nossa, arrogante, hein? Eu tô tão cansado de gente arrogante. Eu falo muito que nem o Silvio Santos, mas vá pra lá. Aluno arrogante, cliente arrogante, mas vá pra lá, não quero não, pode ir pra concorrência, não precisa vir pra cá não. Porque gente arrogante só faz a gente passar nervoso. Eu falo que a pessoa que é arrogante é uma máscara da ignorância, da infelicidade dela, né? Da vida, ela é frustrada, porque não tem porquê. A arrogância dele, doutor, é porque ele mascara a incapacidade dele de ser feliz no que faz. Então, ele tenta há muito tempo. Tá ruim aí? Tá conseguindo me ver? Tô te vendo e ouvindo bem, viu? Fica tranquilo. É o seguinte, ele tenta fazer algo que não é feliz e transfere isso pra mim, sabe? Porque, na verdade, eu sou feliz com muito pouco. É isso mesmo. Por quê? Porque eu faço o que eu gosto. Né? Eu sou gastrólogo, então eu faço o que eu gosto. E eu falo que a felicidade, ela não tá... Tudo bem, o dinheiro ajuda, tudo, mas a felicidade é muito mais que isso. Às vezes você sai correndo, volta correndo, não vê uma árvore bonita, um passarinho passando, pegar teu filho no colo, e a felicidade é isso, né? Bom, eu larguei São Paulo para vir morar numa cidade de 3 mil habitantes. Olha lá. Certo? Então eu tô aqui no que é meio humilde e simples, mas olha... Mas tá feliz, tá vivendo bem. Não tem espaço para relatar a felicidade que eu tô. Enfim, dentro desse caso todo aí, ele começou a negligenciar as obrigações dele desde ali. TCMD sem pagar e tal, o processo foi rolando, eu entrei com a ação, corri com toda a papelada e tudo, e ele só se negando. E a primeira negação deles foi que eu entrei com um pedido de regulamentação do aluguel para poder ficarem na casa regulamentada. Então, tudo bem, vocês vão ficar na casa, o pai está morando comigo, porque aí a mãe morreu, o pai veio para cá, ficou 2 anos e meio, porque eles iam internar o pai, eu trouxe ele para cá, o pai ficou comigo 2 anos e meio, veio a falecer. Eles nem aqui vieram ver o pai no caixão. Tudo bem. Aí eu peguei, vamos fazer inventário e tal, não sei o que, eles pegaram, fizeram todo esse rolo e começaram simplesmente sumir do mapa. Não atendia carteira, não atendia porta, não atendia, o oficial de justiça foi citar eles lá no serviço, eles não existiam, eles se negavam. Bom, se negaram de toda maneira que podia imaginar. E começaram a fazer uma moradinha legal, porque eu não queria que eles ficassem lá, nunca quis. Queria regulamentar. Tá bom. Fizeram mudança no imóvel, hoje esse imóvel, doutor, eu tive lá no ano passado, exatamente há 1 ano mais ou menos. O imóvel está deplorável. Fizeram mudanças sem ordem nenhuma para morar os dois. Então eles dividiram o imóvel do jeito deles e moram os dois lá. Tá.
Na verdade, o meu irmão é um caso bem complicado. Vou explicar para o senhor ao rolar Fica da nossa tranquilo. conversa. E você chegou a fazer o arbitramento de aluguel, a ação de arbitramento de aluguel contra eles. Chegou. Exatamente. Essa ação eu consegui concluir. O senhor deve ter dado uma olhada aí, né? Eu vi, tá aberto essa aqui. ação consegui concluir. Que, na verdade, é uma das minhas dúvidas, que depois eu vou chegar lá embaixo, sobre a questão do uso capião. Mas quero que o senhor me explique depois um pouco mais para baixo, quando eu terminar de explicar essa parte, senão eu acabo me perdendo aqui na linha de raciocínio. Então, aí a gente teve toda essa negação, o TCMD sem pagar, eles fizeram mudança no imóvel sem nenhum tipo de argumentação, não conversaram comigo, se instalaram no imóvel, pegaram tudo que era da mãe e do pai, venderam. Sabe aquele povo que come presunto e arrota peito de peru? Sim. Na advocacia é o que mais tem. Fizeram o que quiseram com tudo lá e depois começaram a fugir do mundo. E aí o Alexandre tem um monte de dívida. Última vez que eu consultei aqui, ele tem 54 processos só na vara civil contra ele. Ele tem um monte de problema e começaram a citar ele no inventário. Por quê? Porque foi o único bem que ele largou no nome dele. O resto ele tirou tudo e escondeu. Está no nome de filho, está no nome de empregada doméstica, carro não está no nome dele, empresa está no nome de fantasma. Eles respondem um monte de processo por conta disso. Porque a vara trabalhista começou a cobrar, ele não pagava ninguém. Pensa naquele brasileiro nato que não paga ninguém. Entendi. É meu irmão. Come bem, se veste bem, né? Anda às vezes com o carrão, mas vai ver, não paga ninguém, né? É muito comum. Nem cartão de crédito. O dia que eu estive lá, ele, no cartório, para pagar o cartório lá, que a gente fez um acordo, eu também mandei pro senhor o acordo lá. Ele foi pagar com cartão de crédito, eu dei uma espiada, eu falei, quem que é essa Maria da Silva aí? Aí ele pegou e falou assim, não te interessa. Eu falei, claro, não existe, né? Não existe, porque não tem Maria da Silva. Você sabe que você pode ser preso por estelionatário aqui agora, né? Agora, do meu lado, se eu quiser chamar a viatura para te prender. Ficou quieto. Fô. Então, assim, a vida dele é essa. Ele mora no portal do Morumbi, tal, tudo escondido, tudo escondido. Agora parece que começaram a descobrir ele, porque, até eu ia falar no final, mas já que eu estou por essa parte, eu vou falar para o senhor. Ele parece que está respondendo um dos advogados que resolveu trabalhar, eu não sei se por dinheiro ou se porque é da família, o cara resolveu fazer tudo que a lei permite. E começou a descobrir que ele não mora naquele imóvel, que ele está escondendo patrimônio e tal. E parece que citou ele para ele poder dizer onde que ele mora para poder reivindicar os bens, porque ele deve R$500 mil para cima. Não paga ninguém. Né? E os advogados estão... O senhor deve ter visto ali que acho que tem 4 ou 5 que citou ele dentro do inventário. Tô com ele aberto aqui, até imprimir para enxergar melhor. 4 ou 5 dentro do inventário. Então, assim, são advogados que há muito tempo, vejo o tempo da inserção. Mas ele me parece aqui, eu tô olhando aqui, ele trocou de advogado também, né? Talvez ele não... Trocou. Então, o que acontece? O advogado do ANI era o sócio dele da empresa. E contado por ele, esse é o primeiro, né? Contado por ele, o Duane roubou ele e eles romperam. Tá. E aí tudo bem. Aí ele falou pra mim que iria mexer no processo e tal, porque o processo estava prejudicando ele. Eu falei pra ele, é claro, você deve, não paga, vai te prejudicar mesmo. Enfim, nós estamos com esse processo, doutor, deste jeito, a casa daquele jeito que eu te falei, ele simplesmente não pagou nada até agora. E a doutora Vanessa, no meio de tudo isso, no ano passado, me informou, quando ela soube que eu estava indo no imóvel, porque eu falei para ela, doutora, eu não sei mais o que fazer. Ela, eu também não para de chegar dívida no nome do teu irmão e você tá... o processo não vai andar, desse jeito não vai andar, você tinha que tentar um acordo com ele. Eu falei, tá, mas se a dívida é dele, o processo corre inventário de família, por que o processo está parando por causa das dívidas dele? Eu não entendi aquilo. Resolvi ir no imóvel. Quando cheguei no imóvel, me deparei com toda essa situação que eu já relatei aí para o senhor. E ele alegando que, né, mil maravilhas, moradia boa, não estava nem aí para nada, que ia pagar tudo. Ali no acordo o senhor vê que
ele concordou que ele ia pagar todos os débitos citados e também o ITCMD que estava em atraso, foi dito a ele, mas não foi colocado ali, né, como ITCMD, mas ele assumiu que tinha que pagar as dívidas. Não pagou nada até agora. Não. E, pelo que eu entendi, não vai pagar. Por quê? Porque ele está usando o inventário como bode expiatório dos devedores. Os devedores citam ele só tem aquilo. E aquilo está parado, então ninguém nunca vai receber nada. Para ele, para quem deve, né, seja na trabalhista, na cível, o inventário é terrível, porque a partir do momento que você se torna dono, proprietário, pode, quem está cobrando, executando, até na reclamação trabalhista, penhorar a parte dele, não a sua, né? A parte dele, se penhorar a sua, você tem recurso para se defender, que é o embargos de terceiro. Mas consegue, né? Consegue bloquear o imóvel. Então, talvez ele não queira que esse inventário ande justamente por isso, né? Para ele não é bom. Mas aí é que tá. Eu também tenho lá o arbitramento de aluguel, que já passou da parte dele, porque o senhor viu que o valor venal do nosso imóvel é 150 mil? Eu vi. 150 mil. O arbitramento de aluguel, a última vez quando foi a doutora Vanessa me fez o cálculo para me posicionar quanto estava o débito, já era 73. Já era 73, claro, em 2, né? Mas hoje já deve ter passado de 100 mil, já passou um ano. Agora que é importante, porque eu quero o seu bem. Quero o seu bem e eu amo muito o que eu faço. A gente entende porque estuda, se atualiza, não é porque... É que nem o Oscar, eu não sei se você gosta de basquete, mas falava assim, o Oscar é o mão santa. E ele fala nas entrevistas, nunca fui mão santa, eu treinava, né, mais de 2 ou 3 horas a mais que os outros. Então, o sucesso, às vezes as pessoas acham que é do nada, e não é assim, né? Eu falo que eu não vi os dentes da minha filha crescerem porque eu fiquei fora, dando palestra, aula, né, estudando. Então a gente paga o preço, assume o lado bom, mas tem o lado ruim. O que você tem que fazer nesse momento? Você foi muito inteligente, você foi bem orientado, né? Fazer arbitramento de aluguel foi a melhor opção que você fez, porque você inibiu ele fazer uso capião. Ele pode fazer ainda, mas você conseguiu, de certa forma, jogar um balde de água fria nele. Porque hoje, qual que é a tese para ele? Vamos fazer um pouquinho do advogado do diabo. Se ele quer, né, de fato, resolver essa questão que seja mais proveitosa para ele, ele vai ter que distribuir uma ação de uso capião. Não tem outra opção. Aí você fala, mas no nome dele tem ação trabalhista, mas ele faz, essa ação dura 3 anos. Pode ser que até então prescreveu as dívidas, ou mesmo ele vende a posse para alguém, nem que seja de forma simulada, nem que seja uma doação não onerosa, e essa pessoa faz uso capião no nome dela, poderia ser até a esposa dele, né, companheira, filhos. Então, ele tem como criar um cambalacho aqui nesse país para ficar com o imóvel, né? E você foi inteligente, a partir do momento que você fez a ação de arbitramento de aluguel, não que ele não possa fazer, mas se ele fizer, você tem tese de defesa. Então você foi muito bem nessa. E o mais importante, o arbitramento de aluguel chegando ao final, ele não pagando aluguel proporcional para você de direito, você pode pedir a adjudicação da parte dele. Então você dá sequência ao inventário, né, ele vai se tornar coproprietário e você pede a adjudicação da parte dele. Então você usou a estratégia que tinha que usar. A estratégia foi boa, foi inteligente, hein? Mesmo citado lá o processo dentro do inventário, o arbitramento dentro do inventário, depois que solucionar o inventário ali, eu ainda tenho que solicitar a parte dele, é isso? Para poder receber. Tem. É porque são processos diferentes, né? O inventário é um direito seu como herdeiro, ser o inventariante e dar sequência ao inventário para tornar o imóvel, né? Vocês são herdeiros, você vai se tornar coproprietário, assim como os demais herdeiros. Então, é uma situação de direito das sucessões. O arbitramento de aluguel, você foi inteligente porque com o registro em mãos ou com o inventário em andamento, você sendo inventariante, tem legitimidade ativa para fazer a ação, sim. O espólio, o melhor é o espólio, mas você... E aí você ganhando essa ação de arbitramento de aluguel, vai para o cumprimento de sentença. Se ele te deve 30 mil de aluguel, 50 mil de aluguel, você pode pedir a adjudicação da parte dele. Então é um direito seu, entendeu? Me diz uma coisa, doutor, como que é a preferência nessa questão de dívidas? Por exemplo, eu como inventariante, né? Depois que a doutora saiu, parece que eu perdi o cargo de inventariante. Mas como herdeiro, eu tenho a preferência perante o juiz na hora de sancionar as dívidas ali, não? De repartir, digamos assim, não? Você fazendo o inventário e conseguindo concluir, o fator dele fugir, se ocultar, se esconder, atrasa o inventário. Atrasa, mas tem fim esse inventário, porque nós temos ferramentas no Brasil.
Tem a ferramenta da citação por hora certa. Então você recolhe a guia no oficial de justiça, o oficial de justiça vai atrás dele. Não achou? O oficial de justiça vai de novo. Não achou? O oficial de justiça vai bater palma no vizinho e falar, ó, eu sou oficial de justiça, eu ou ela, né? E eu vou voltar amanhã. Se ele não voltar, eu vou dar como citado. Eu tô percebendo que ele tá se ocultando, se escondendo. Quando mora em apartamento, melhor ainda, porque é o porteiro que vai receber e vale como citação. Então, existem mecanismos para você conseguir avançar nesse processo de inventário e acabar, encerrar esse processo. Encerrando esse processo, o ruim é que não dá para fazer consensual, não dá para fazer no cartório, é litigioso, mas vai acabar, vai ter fim. Chegando ao fim, tem a sentença, tem o formal de partilha, você registra o formal de partilha, todos os herdeiros deixam de ser herdeiros e passam a ser proprietários. É onde você consegue fazer extinção de condomínio. O que é extinção de condomínio? Você pede para o imóvel a leilão, para você receber sua parte. Você pode o arbitramento de aluguel que você já está fazendo, mas agora ele é mais robusto. E no caso da outra ação de arbitramento de aluguel, você consegue fazer o cumprimento de sentença para adicar a parte dele. Consegue, é um direito seu. Então a ação estando já concluída, eu consigo inserir ela para poder fazer a captação do débito. Consegue a captação do débito e qualquer bem que esteja no nome dele. A ordem, né, primeiro dinheiro, não achou dinheiro na conta corrente, não achou bens móveis, carro, moto, aí dá para você pedir a adjudicação do bem e o judiciário vai aceitar, porque o judiciário também quer resolver, né? O judiciário quer bater meta, né? Essa é a coisa que eu não consigo entender. Como é que para 7 anos lá, doutor? Pelo que o senhor olhou ali, por que nós estamos parados até agora esse inventário? Por que não anda, não progride, né? Andar ele anda, mas não progride. Nós temos vários pontos, né? Primeiro ponto, o judiciário é horrível no Brasil. Eu sempre falo que o brasileiro tem muito essa mania, né? O que é dos outros é melhor. O carro do outro é melhor, a mulher do outro é melhor, o marido dela é melhor. Nós temos essa mania, é um problema cultural nosso. E nós falamos muito com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a justiça é maravilhosa. Quem fala isso não sabe o que está falando. Os Estados Unidos não conhece. Os Estados Unidos não é que a justiça é boa, a justiça é ruim. É que na verdade tem poucas ações. E por que tem poucas ações? Porque ela é muito cara. Como a justiça é cara, as pessoas fogem. Vai para o tribunal arbitral, né? Vai para a câmara arbitral. Eu sei como é provincial, né? Mas na minha opinião, isso não é justiça, porque é uma justiça que faz você não ir atrás, né? Que justiça é essa? Na verdade, é abdica, né? É abdica. Recurso é caríssimo. Agora no Brasil, a nossa justiça não é exemplo para ninguém, porque é uma justiça ruim. O judiciário faltam bons equipamentos, principalmente na justiça estadual. Muita gente corrupta, tem muita gente boa, honesta, mas tem muita gente corrupta. Muita gente que não tá afim, não vai no fórum, juiz que não vai no fórum. O juiz tinha que ter uma fiscalização implacável. Você não quer dar lugar para outro. Tem juiz que tem birra de advogada, porque o advogado ganha mais. Tem birra de várias coisas. Então, é um absurdo. Infelizmente, o judiciário não anda por causa disso, né? Então, por isso o processo está lento. É claro que falta, às vezes, um despachar com o juiz, às vezes uma petiçãozinha, mas também não é peticionar, vamos dizer assim, pressionando o juiz ou a juíza que você vai conseguir resolver. Talvez essa atitude estrategicamente também não seja boa, né? Então, precisa tomar cuidado também, porque o brasileiro também acha isso, né? Ah, vou pressionar o advogado, porque o advogado vai pressionar o juiz e não vai resolver. Se pressionar o juiz errado, Na verdade, é mais um conhecimento, né? Se você tem um conhecimento, se você está sempre ali e tal, acaba sendo atendido, não mais rápido, mas assim, com mais atenção. Eu orientaria, você fez muito bem. Você fez muito bem, arbitramento de aluguel. Orientaria você conduzir o inventário para fazer que ele fique mais rápido, mais sério. Qual que é a tese? Eu acho que nesse momento, porque chegou no momento da citação. Então a tese agora é recolher guia de oficial de justiça e pedir que a citação seja feita por edital, uma vez que a parte está se omitindo. Aí o oficial de justiça, o que ele vai fazer? Ele vai lá, você pede a citação por hora certa e dali para frente você consegue dar o devido andamento. Se isso não der certo, vai dar certo provavelmente, aí você tem a outra alternativa, que é pedir a citação por edital, entendeu? Me diz uma coisa, doutor, o senhor citou aí que ele chegou na parte de citação. Eu não tenho conhecimento, eu não consegui, eu recebi uma carta de notificação que eu estava sendo destituído do cargo de inventariante. Tinha uma senha para o processo na íntegra, mas a senha veio vencida. E eu tentei conseguir daqui, mas como eu não tinha como ir a São Paulo agora, eu peguei e falei, fazer o quê, né? Deixa eu ligar aqui que tá acabando a bateria do telefone. Agora sim. Eu que tá acabando? A Maria, ela fica com a Maria, esse celular, e a bateria tá acabando. Mas agora acho que ficou, pronto. Deixa eu colocar aqui um apoio aqui. Pronto, aqui, ó. Tá me ouvindo? Tô sim. Tá, então é o seguinte, eu não tenho
a ciência de como ele está no momento. Então, o senhor disse que ele está na parte de citação. O que quer dizer isso? Vamos dizer, no grosso modo, por leigo entender. A citação, num processo, existe o processo consensual e litigioso. Consensual, duas pessoas vão se divorciar, né? Então, as duas pessoas vão se divorciar, você faz o quê? Você faz o pedido consensual, o juiz só vai homologar. O inventário também pode ser feito assim, né? Todos os herdeiros assinam, então o juiz só homologa. Quando alguém vai ser citado, né, seja um ex-companheiro, companheiro, ou no caso do inventário ou qualquer outra ação, quando existe um réu, a outra parte é citada por correio. Essa é a regra. Não deu certo por correio, oficial de justiça. Não deu certo por edital, que é uma citação de mentirinha. Porque é uma citação que sai uma publicação no Diário Oficial de Justiça. Nesse momento que sai essa publicação no Diário Oficial de Justiça, a citação ela é feita, o nome, né, correto é citação por edital, que está caindo aqui. Ficou. Vixe, vou ficar de lado aqui, você não estranha não. Não. Tá carregando. Não, tá bom. Tá, e aí, então, ok. Então, por processo de citação. Então, quer dizer que tem uma determinação a ser seguida, mas depende de ser citado, é isso? Depende de ser citado, é isso mesmo. Quando nós falamos de citação, quando nós falamos de citação, em regra, a citação é por correio, né? Essa é a regra do jogo. Quando a citação não é feita por correio, como que eu vou fazer? Vou fazer a citação por oficial de justiça. O oficial de justiça eu recolho a diligência dele e faço essa citação para o oficial de justiça. O oficial de justiça é interessante por quê? Porque, diferente do correio, ele é um profissional da justiça, então ele vai tentar. Ele vai tentar citar, ele vai informar que a citação não ocorreu porque a parte está se omitindo, está se ocultando, está se escondendo, né? Então, por isso é interessante usar o oficial de justiça nessas situações que o sujeito está se ocultando, né? Então, nós estamos esperando que eles aceitem a intimação para definir ou não? É isso mesmo. Na verdade, o juiz ele só pode julgar a partir do momento que as partes tenham sido citadas, né? Aí ele pode julgar. Então, o juiz ele vai julgar a partir do momento que todo mundo no inventário tenha sido citado. Por isso, ele precisa que a citação ocorra, seja como for, né? Tá, então nós estamos aguardando receber lá, mas por enquanto, o que foi tentado fazer da parte judicial até agora? Já foi feito uma ou duas visitas lá, não? Ou nem isso? Não, nem isso. Nem isso. O que você tem que fazer? Esse advogado, o advogado que vai assumir, o que ele precisa fazer no caso? Né? Ele precisa pedir, falar que houve a tentativa de citação via correio e não voltou. Na verdade, o sistema é terrível do Estado. Ó. Vamos ver se vai lá. Não. Porque, sabe por que essa outra advogada está tentando entrar? Por causa daquela história que eu contei para o senhor. Que eles estão tentando citar o imóvel como moradia dele. Para forçar ele a dizer onde ele mora para saber qual é o bem que ele está escondendo. E aí a gente não sabe o porquê que ele colocou exatamente a advogada, se é para se defender ou se ele vai traçar alguma estratégia, né? Eu oriento nesse caso, você conversou com a advogada? Ela saiu do caso, alguma coisa assim? A minha? A minha advogada ela saiu do caso, né? Acho que o senhor deve ter visto aqui um pouquinho para baixo. Eu não estou conseguindo mais acessar, o sistema caiu, não está entrando mais. Ah, que pena. Tá, mas é assim, ó, ela ali em junho, né? Então no finalzinho do ano passado, ela saiu do processo, ela já saiu mesmo do processo. Eu oriento você contratar um advogado ou advogada, e ele ou ela assumindo o caso, né, pede para dar força a essa citação. Primeiro momento, existe uma ordem citatória. A ordem citatória é por correio. Segundo momento, oficial de justiça, se a parte está se ocultando. E no terceiro momento, a citação por edital, que é fictícia, de mentirinha, eu falo, né? Porque com isso, o judiciário, o que vai acontecer? O judiciário vai poder julgar. E o judiciário no inventário é que nem divórcio, vai dar o divórcio, né? Vai dar o inventário. Dando a sentença, vai ser expedido o formal de partilha. Você vai no cartório e registra. Você deixa de ser herdeiro e passa a ser proprietário. Sendo proprietário, você tem mais autonomia para brigar, para discutir, né? Então, pelo que eu entendo, estamos na parte final. Só está faltando eles aceitar a citação para poder dar o veredito. É isso mesmo. Na verdade, esse inventário vai chegar ao final. Tem que chegar, não tem um porquê não chegar.
Só que você vai ter que tentar agilizar nesse sentido essa citação, né? Como que você vai agilizar? Você vai mudar de estratégia. Deixa de fazer por correio, que você está tentando, está conseguindo, vai para o seu oficial de justiça. Deu certo? Resolveu, senão vai para o edital. Você não pode escolher a estratégia, a forma que você quer. Existe, em regra, uma ordem citatória. Essa ordem citatória começa pelo correio, entendeu? Tá, e me diz uma coisa, a doutora estando fora, entrando sem advogado, esse processo pode continuar dessa forma? Não, né? Porque eu preciso de um advogado para finalizar, né? Precisa de um advogado. Eu oriento você ir atrás na cidade, né? É melhor nesse caso porque ele consegue despachar. Diferente de outras ações, o processo o Brasil, a gente consegue tocar o processo. Tem processo no Brasil todo. O processo é digital. Mas nesse caso, como trata-se de inventário, é melhor alguém que tenha acesso com mais facilidade ao juiz, né? A juíza, porque consegue despachar. Nesse caso, eu oriento sim pegar um advogado, advogada, para poder fazer isso, né? Tocar esse finalzinho do processo. Estamos na fase final. E você precisa fazer isso. Por quê? Porque é possível hoje em dia. Não, para finalizar, e você vai te dar poder, né? Porque hoje em dia é possível o uso capião de parente, contra parente. Eles falam contra, não é contra ninguém porque é jurisdição voluntária, né? É ação declaratória. Mas hoje o herdeiro pode fazer. Então, a gente não sabe a cabeça dele. Do jeito que você está falando, ele vende a posse para alguém. Faz uma cessão de direitos possessórios e afins, vende para alguém, nem que seja de forma simulada, e alguém faz uso capião do nome dessa pessoa, né? Tipo, ele não pode fazer com o nome dele, mas ele pode induzir isso. E outra, dá para trabalhar com a soma da posse. Um exemplo, eu faço uso capião no meu nome com a sua posse. Eu tenho um dia de posse, mas eu comprei a sua posse. Então eu comprei através de cessão de direitos possessórios e afins, eu faço uso capião, sei lá, usando 10 anos de posse que você tem. Eu não tenho posse. E eu ganho a ação dos capião, entendeu? Mesmo com o arbitramento ativo, sendo feito e definido? O arbitramento, eu estou vendo ele aqui, estou conseguindo ver a peça, mas o fora estou tentando, não está entrando. O arbitramento te ajudou muito, é uma linha maravilhosa de defesa, né? Se ele fizer os capião, ou alguém fizer, você consegue se habilitar e se defender, ou até numa contestação. Então ótimo, você criou a sua tese de defesa, mas não pode só acreditar nisso, né? Mesmo porque se ele fizer dessa forma que eu estou te falando, o que vai acontecer? Outra pessoa vai fazer os capião no nome dela, talvez você não vai nem descobrir, a hora que descobrir já é tarde, entendeu? E se não tiver... como que rola um processo sem as partes saberem? É possível? É possível porque a citação ela pode ocorrer por edital. Quem que lê o Diário Oficial de Justiça? Ninguém, entendeu? É brincadeira. Por que tem pessoas que perdem imóvel para o uso capião e fica sabendo só depois que já chegou ao fim a ação do uso capião? Porque ela foi citada, mas por edital. Mas quem lê o edital? Ninguém. E aí não tem essa obrigatoriedade que nem do inventário de ser citado fisicamente ou pessoalmente, sei lá. O inventário também pode ocorrer a citação por edital. Também pode, mas o uso capião é mais comum nessa citação por edital. Eu penso muito na prática, e na prática você consegue, claro, respeitando essa ordem cronológica, mas você consegue ter acesso a mais facilidade à citação por edital, né? Entendi. São manobras que não são muito, no meu ponto de vista, não são muito honestas, né? Mas acontece. Acontece. Acontece todo dia, viu? Então, doutor, é o seguinte, dentro dessas possibilidades de uso capião e dentro das possibilidades do que eu te passei ali, o que hoje eu estou tendo de respaldo do imóvel é o seguinte: quando eu estive lá, consegui negociar com eles que eles me pagassem um terço do aluguel que eu consegui definir lá no arbitramento, que é os R$1.000 por mês. Certo? R$1.000 por mês, que deveria ter sido corrigido pelo IGPM regularmente, né, a cada 12 meses, eles não regulam, eles não querem nem sequer saber de pagar em dia, pagam quando querem. E IPTU? Deve estar enrolado lá o IPTU, hein? Deve? O IPTU está isento, né? Por isso que tá. Água e luz paga porque quer tomar banho, né? De água quente, né? E aí, é daquele jeito. Não, e a casa já até pegou fogo, pra você ter uma ideia. Nossa senhora. A casa já até pegou fogo, porque a parte de cima tinha problema elétrico e eles forçaram a fiação até que levantou chama, pegou fogo. Enfim, a casa tem problema de sanitização, porque tem infestação de rato. É um problema, aquele lugar ali é um problema. E o que acontece? Eu queria
assim, para mim passar para o meu filho, que está iniciando uma carreira ali, para minha filha também, deixar para eles seguirem o que a minha mãe deixou para eles. Enfim, era só isso. Então, assim, eu quero fazer uma coisa limpa. E negociar com o irmão, ele comprar os seus direitos hereditários ou possessórios. Não, porque ele não vai pagar, né? Pelo que você... Não é? Ele vai te enrolar e não vai pagar. Ele me ofereceu sem querer pagar, sabe o que é? Eu vou dar o meu carro para você e tal. Falei para ele assim, não, quanto vale o teu carro na esquina, né? Porque tabela não tem como pagar. Se o cara da esquina pagar o preço que vale a minha parte, eu te vendo, eu pego. E aí ele não tem dinheiro, essa é a verdade. O dinheiro dele é todo movimentado ao redor da vida dele. O que chega por fora da empresa é o que ele vive. Pra você ter uma ideia, para ele me fazer um Pix, ele demora quase uma semana para poder articular em nome de outra pessoa. Meu Deus do céu. Ele vai achar um laranja para conseguir fazer o Pix. É isso? Exatamente. Mas sai no nome da empresa, porque ele cadastra o laranja na empresa para poder fazer em nome do laranja. Meu Deus. Então ele está desse jeito. Ele não tem dinheiro. Não tem, assim, ele vive de status. A minha irmã tem um imóvel que está provavelmente vencendo a pouco ali o financiamento e vai acabar sendo posse dela. Né? Mas esse imóvel é alugado. E esse imóvel, não sei qual que é a ideia dela, se ela tem intenção de me passar ou não. Porque eu sei que ela depende do aluguel para viver também. Então, se ela passa para mim, ela deixa de ter o aluguel, né? Verdade. Então, não sei se vai ser interessante para ela. Ela disse que faria, mas eu desacredito. Por quê? Porque a gente sabe, né? Quem é assalariado, quando tem um quinhão inteiro, não quer fazer metade, né? Quer viver do quinhão inteiro, né? E é o que acontece com ela ali. Não é uma pessoa de má fé, mas é uma pessoa que desde o início foi contra mim porque ela se associou a ele. Enfim, né? Puxou as ideias dele, comprou a ideia dele e seguiu em diante. Então, assim, não tem nada contra ela, mas também a favor não dá para ter. E eu tô querendo finalizar isso, doutor. Tô querendo finalizar isso, as ações estão paradas. Amanhã eu tenho até uma reunião marcada com eles para falar sobre essa nossa conversa e também o que eu poderia fazer de imediato. Mas, assim, eu não tenho esperança legal de que eu vou ter algum respaldo com eles, porque eu faço um acordo e eles não cumprem. Entendi. Com muito carinho, eu quero o teu bem, você ganhou mais com o professor, você ganhou um amigo aqui, eu gosto muito do que faço, escrevo muitos livros sobre o assunto e atuo de verdade na advocacia, não é de mentirinha não. Então a gente vê, escuta, né, dos alunos, aqui no escritório mesmo tem muitos casos envolvendo herança, bicho, mas tem. Você fez o certo, você foi inteligente, né? Não sei se foi a advogada que criou a estratégia, tá certo, arbitramento de aluguel e dar andamento ao inventário. Porque o inventário vai fazer com que você se torne coproprietário. Você conseguindo atingir a copropriedade, maravilhoso. Porque aí você pode fazer uma ação de extinção de condomínio, esse imóvel vai a leilão e você consegue receber a parte que é de direito. Se isso não interessar, pode fazer a adjudicação dos valores que ele deve para você da parte dele, né? Isso no cumprimento de sentença lá na ação de arbitramento de aluguel. Então o que você poderia fazer, você fez muito bem de forma inteligente. Agora é questão de tempo. O que pode fazer agora, outro advogado tem que assumir essa ação, porque você está sem advogado. Esse advogado, né, advogado assumindo a ação, dá força no sentido de buscar a citação, né? Se não conseguir a citação direta, de forma indireta. Vai no oficial de justiça, hora certa, não conseguiu, vai por edital. Ele tem que ser citado de alguma forma, seja fictício ou não, para que o inventário chegue ao final, para que o juiz possa sentenciar e você consiga pegar o formal de partilha e registrar. Registrando, você se torna dono. Aí você consegue fazer o quê? Ou a adjudicação ou a extinção de condomínio. Aí vai cair dentro do que você precisa, do que você quer. Entendeu? Isso tudo acompanhado pelo advogado. Acompanhado pelo advogado. Deixa eu só dar uma lida aqui para ver se eu esqueci alguma coisa. Existe a possibilidade de eles... O senhor falou da questão do uso capião, né? De ele vender a posse e o posseiro pedir o uso capião. Mas existe a possibilidade de ele sair, abdicar dessa herança para que o processo ande? Porque eu, até então, tinha entendimento que o processo estava parado exatamente por causa dessas dívidas dele que não parava de entrar. O senhor me disse que são vários os motivos, mas um deles, talvez o maior,
que são essa questão aí da morosidade do judiciário. A citação de fato é o que mais atrasa. Se a gente falar assim, o que mais atrasa um processo é a citação. A citação, a perícia, né? Às vezes demora para pagar o perito, tem que parcelar para nomear um perito. Então, essas questões atrasam muito o processo. Mas no seu caso, eu acredito que o atraso esteja acontecendo. Por quê? Porque travou na citação. Né? Travou na citação, ele também não quer ser citado, mas dá para resolver. Tudo bem que ele vai atrasar o processo, já atrasou, né? Está atrasando. Mas dá para resolver, não é algo que você não consiga resolver. Você vai conseguir resolver. Né? Então é questão de tempo. Você já sabe as armas que você tem na mão e você está fazendo certinho, certinho. Por isso, essa advogada, eu não sei porque ela deixou o processo, mas se ela pudesse retomar, né, para você seria ótimo, porque está tão no final, está tão próximo do que você precisa, né? Pois é. Eu posso pedir, no caso, por exemplo, se eu não tiver condição de pagar lá os honorários e também TCMD, é possível pedir a venda desse imóvel, ou até o leilão desse imóvel, para poder pagar ITCMD e pagar honorários para finalizar a ação, não? Existe um termo que nós usamos que é alvará judicial. Então, quando a gente não tem condições de manter o inventário, uma coisa assim, normal, a gente pede, né? Só que a alvará judicial ela é requerida e também deferida quando você pede para liberar a venda de um bem de menor valor, um carro, uma moto, uma casa de menor valor, quando tem um espólio com outros bens. Esse imóvel é o único bem? Então é difícil, o juiz vai falar, não posso dar alvará para você vender, por quê? Como que eu vou dar alvará se é o único objeto, entendeu? Fica incompatível, né? Fica incompatível. Difícil. Acaba que o inventário fica sem motivo, né? Vender o único objeto. Fica sem motivo, verdade. Então, doutor, me diz uma coisa, ainda temos um tempo, né? Tem sim, viu? No caso do senhor assumir esse processo para finalizar ali, o senhor tem essa possibilidade ou não? Tem, eu atuo no Brasil todo. É o que eu sempre falo, você ganhou um amigo aqui, não um professor, eu não sou vendedor, por isso eu falei de outros colegas, posso ajudar também conferindo, né? Eu faço muito esse serviço, conferindo o serviço, a petição, com o advogado, a advogada junto, para somar. Agora, se quiser que eu entre no processo, né, eu vou ter que me habilitar, a advogada ela tem que fazer uma renúncia, ela tem que sair. Ou você faz o distrato, ou renúncia, já saiu. Eu não estou conseguindo entrar. E aí sim, eu vou ter que entrar no processo, e para entrar no processo eu preciso de uma procuração sua. Quando a advogada ainda está no processo, como que é feito isso? Aí é o subestabelecimento. É feito um subestabelecimento dela para mim sem reserva de poderes, para que eu possa atuar. Eu fico pensando aqui, poxa, que judiação, não tem como você conversar com ela, porque está no finalzinho. É bom para ela, para a doutora e para você. Porque se você for pagar honorários para mim, eu sou obrigado a te cobrar como se eu fosse no início da causa, porque para mim eu não tenho fim. Pode ser que eu entre, seja um negócio pequeno, seja um negócio grande, né? O trabalho é o mesmo. Então, para ela era interessante, por quê? Porque está no finalzinho. Eu não sei nem o que te dizer, eu posso até chamar ela, dizer que eu tive falando com outro advogado sobre a questão e tal, mas assim, é uma tentativa nula, porque quando eu pedi para ela até ver para mim a questão de como andava o inventário e tal, tem um tempo atrás, acho que uns 5 meses, ela disse, olha, Romulo, se eu tiver ainda podendo entrar no processo, né, se tiver acesso ainda ao processo, eu vejo para você. Mas assim, eu não tive nenhuma resposta, nem que sim, nem que não, nem o que aconteceu. Ela simplesmente não me respondeu mais. E o que eu estou falando para você aqui é com muito carinho, né? Porque eu não quero te induzir a gastar dinheiro, honorários. Eu acho que eu posso amanhã ou depois te ajudar em outro processo, né? Mas eu sou muito justo, eu acho que é nosso. Eu acho que por isso Deus abençoa tanto. A gente tem que ser honesto, né? Tem que ser do... tem que ser do bem. Eu não estou aqui para vender nada, não. Eu estou aqui para ajudar. Eu faço porque eu amo. Eu quero o seu bem. Eu posso até atuar, mas eu tentaria. Eu cutucaria e falaria, doutora, tá tão no final, só falta a citação, já vai ser feito o formal de partilha. Por quê? Pra você não gastar. Você já provavelmente você até pagou já os honorários da doutora, né? Eu pago tudo, né? Então, é fogo, né? Agora, se você falar assim... Assim, ó, na verdade, eu nem sabia que existia a possibilidade de ela sair do processo. Porque todas as vezes que a gente falava, nunca foi levantada